Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Esse é o Futebol em Rede, programa sobre futebol. Debatemos sobre o assunto de segunda a sexta. Você pode debater também. Vá no descritivo do programa, dê sua opinião, seu comentário, sua bronca, seu elogio, o que você quiser. Na medida do possível, a gente traz teu nome aqui, é lógico, respeitando a sua opinião, seja ela qual for. Participe, compartilhe, mande o programa para os amigos. Assim os amigos sabem que você foi Clica. mencionado no programa. Olha que bela. E, Hum. lógico, se você não é inscrito, por favor, dê uma mão para os velhinhos nessa idade. Uma mãozinha faz uma diferença enorme na nossa vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos aqui ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, que vai trazer o, o tema triste Tá. para mim, do programa de hoje. Vamos lá, Quarta. Um abraço, meu caro Fábio Serodi. Chegando no final de semana, mais uma para você aqui no Futebol em Rede. A gente agradece mais uma vez a sua presença, a sua participação, o nosso espectador. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Fábio Sormani e para o Alfinete. Ontem estive lá em nome do Futebol em Rede também, em nome da Rádio Cracknet. Estive lá com o Fábio Sormani, que te mandou um abraço. Disse para o Convida ele. Fred Batalha ligar para ele, que ele quer participar do programa. E o Alfinete no Deus ZebraCast, que já está aí no YouTube com uma entrevista muito legal, um bate-papo de amigos, na verdade, como a gente faz aqui também, contando histórias da nossa vida e da vida deles também, que é muito legal. Então, obrigado pelo convite. A gente só tem a agradecer, né, Seródio? Olha, Pronto. eu estou com uma camisa para lembrar o time que jogou ontem em Assunção. Eu não tenho a camisa do Flamengo, porque eu não sou o Fábio Seródio, que tem um arsenal, né? Tem uma boutique de camisa em casa. Eu não tenho. Tem. Mas eu passei a noite meio sem fôlego, viu, Seródio? Porque eu estava cantando. Foi num baile em Assunção, capital de Paraguai. Quando chegou na galopeira, eu não aguentava segurar, só que não tenho voz para isso. Galopeira! Eu parecia o Flamengo em campo, né? Que coisa o seu Flamengo, hein? Parabéns ao Arce, hein? Grande trabalho do Francisco Arce, que vai para as quartas de final contra o Fluminense. Ah, que beleza, hein, Seródio? Tudo certo aí, Seródio? Tudo certo. Eu não choro pelo futebol. Futebol, eu te amo. Independente se é o meu time ou não, eu sempre gosto de futebol. Agora, sobre o Flamengo, Aí eu o São sou. Paulo também ganhou, tá? Ah, eu sei disso. Por isso que eu não estou tão triste. Mas, com relação ao Flamengo, foi justa a vitória do Olímpia. Em que pese o Olímpia tem uma jogada só. Aliás, o Arce foi. Você sabe que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E o Arce olhou e falou: bom, eles são ruins pelo alto, já fizemos um gol assim, taca pirulão na área. E aí, ganhou o jogo. Parabéns ao Arce, parabéns ao Olímpia. Tem um lance que está sendo muito discutido, que seria aquele gol do Vitor Hugo no finalzinho, que daria a possibilidade dos pênaltis. Na minha opinião, e não estou falando como flamenguista, estou falando como tecnicamente, a bola vem do pé do adversário. Então, ele não estaria impedido, na minha concepção. Mas aí vem o seu árbitro, ex-árbitro, Carlos Eugênio Simon, e diz que não tem o domínio da bola, é disputa de bola. Aí são detalhes da regra que servem, na minha humilde opinião, para justificar o erro. Não tem mais nada a dizer. Porque são dois toques do jogador de um e de outro jogador do Olímpia até a bola chegar no Gabigol. Então, se o Gabigol estava impedido, a bola veio do adversário, para mim é inquestionável, o lance seria normal. No entanto, isso não significa que é para o Gabigol vir falar depois do jogo. Foi roubado, a Comebol aqui do lado. Ô burro! A Comebol, afinal, é no Maracanã. Você acha que a É. Comebol quer o Olímpia ou o Flamengo na final da Libertadores do Maracanã? É, Burro! Primeiro que o Gabigol fez discurso para sua torcida, né, e não convenceu ninguém porque estava totalmente fora de lugar com a reclamação dele. Até porque eu queria avisar o Gabigol que o ano passado a série da Comebol era no mesmo lugar e o Flamengo foi campeão. Então, Burro. para com isso. Burro. Falou demais. Ah, ele inverteu faltinhas. Há uma coisa a discutir, se há alguma coisa a discutir, é esse lance que você citou aí. Mas Posso que dar eu um acho que prêmio? para o árbitro. Gabigol, ó, usa. Chora, 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 Não, não chora. é chora, usa, tá? Papel Tá higiênico. bom. Não, mas pode usar para limpar as lágrimas. É,
A verdade é a seguinte, Seródio, esse lance, sim, você pode discutir. Eu particularmente, eu não consigo ver quem bateu na bola. Tem gente que fala que foi um pé, outro foi outro pé. Eu acho que aquela velha frase que a gente falava na Várzea, no jogo da molecada, bola prensada é minha, bola prensada é minha. E, por outro lado, há uma discussão sobre o impedimento. O impedimento diz o seguinte, você não pode se beneficiar de uma posição irregular, desde que o passe não venha do seu próprio do adversário. Se o passe veio do adversário, o fulano se coloca, o jogador se coloca em posição legal. Só que esse passe do adversário tem que ser um passe, não é uma disputa de bola. Hoje estão já levando em consideração a disputa de bola. Então, o que eu estou dizendo para você? Que todos têm razão. Quem fala que foi o Ayrton Lucas que tocou tem razão. Quem fala que foi o Cardoso tem razão. Quem fala que estava impedimento tem razão. Por quê? Porque o VAR não tem uma definição própria. Não é? É igual aquele lance do Hulk, que ele reclama do Atlético Mineiro com o Palmeiras, que a bola bateu na mão do Gabriel Menino. Eu não daria nítido pênalti. que não é pênalti. Né? Sim, aí eu também acho. A regra manda não dar, mas tem um monte de VAR. Ontem, no jogo Bragantino e América, o pênalti que deram foi um negócio absurdo, cara de costas. Então, tem uns árbitros que dão, tem alguns VARs que dão, outros não. Então, aí entra aquela confusão. Porque é Flamengo, porque não é. O Flamengo não pode reclamar de arbitragem, pelo amor de Deus. A história do Flamengo não pode. Não que ele não mereça ganhar o que ganhou, mas se você sabe que a camisa pesa até na cabeça do árbitro. Agora, o que o Gabigol tinha que reconhecer é que ele não jogou nada, que o Everton Ribeiro não jogou nada, que o Gerson foi péssimo, que o Thiago Maia não jogou nada, que o Felipe Luiz não dá mais, que o Wesley ficou preso na lateral direita, muito bem marcado pelo Arce, que de lateral não é cruzamento só não, viu, Serrote? De lateral ele entende, né? E teve uma posição fantástica na hora dos gols, nem comemorou, tranquilo, europeumente, vamos dizer assim. Agora, o Flamengo tomou 3 gols pelo alto, tomou um gol de um baixinho de 1,65 m, bola longe, o Matheus Cunha demorou para cair, ou seja, o Flamengo fez uma péssima apresentação. O Flamengo que perdeu para o Cuiabá domingo era o time B, e ontem o time principal jogou igual o time B que tomou de 3 o Cuiabá. Então não dá para reclamar, sabe? É bobagem. Porque a Comebol fica aqui do lado. Gabigol, vai passear, Gabigol. Uma porcaria. Aliás, o Flamengo, com a segunda grande polêmica, efeito Pedro. Não sei se você notou, o Flamengo precisava de gol, Pedro estava no banco e não foi chamado. Sim. O Flamengo tem cometido a asneira, e aí vem a palavra soberba para justificar as asneiras que vem cometido, das escolhas erradas. O time era dirigido pelo Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Trocaram ele pelo vice-campeão da Copa do Brasil. Sim. Aí acontece tudo o que aconteceu. Contratam um goleiro do Atlético Paranaense e aí vão atrás de um goleiro internacional, mas o reserva do reserva é o titular. O Ayrton Lucas é convocado para a seleção brasileira e o Felipe Luiz é escalado como titular. Aliás, coitado do Felipe Luiz. Me deu dó. Acabou. Carreira acabou. Acontece o que aconteceu no vestiário do Flamengo, no jogo contra o Atlético Mineiro. Um incompetente do dirigente não toma nenhuma atitude. O cara diz que vai demitir, o cara pede demissão e ainda pune o agredido e fica tudo na mesma salada. Não ia dar certo. Desculpem, mas as escolhas estão sendo erradas e faz tempo. E faz muito tempo. Então, o Flamengo perdeu por pura incompetência, mérito do adversário, não vou tirar, mas pura incompetência e pelas escolhas erradas que anda realizando já faz mais de ano, Quartelone. Me desculpe, mas essa é a verdade. O tal do Braz aí, que parece que é diretor de futebol do Flamengo porque é político, olha, no mínimo já deveria ter levado um pontapé nos fundilhos. E sabe o que acontece? É só analisar o jogo, né? Porque você sabia, por exemplo, que o Flamengo não teve nenhum escanteio no jogo? Você sabia que no primeiro tempo ele só deu um chute, que foi o do Bruno Henrique, que entrou no começo e nunca mais deu um chute?
Sabe, é só olhar o que aconteceu no jogo. Foi dominado pelo Olímpia, e o Olímpia não é nada decepcional. Ontem teve o lateral esquerdo do Olímpia jogou uma barbaridade. O Ortiz jogou uma barbaridade. Entrou o Brueira e o Arce percebeu que tinha que botar alguém para tentar o gol pelo alto. Ele entrou e já atazanou a vida. Ou seja, o Arce tentou ganhar o jogo o tempo todo. O Sampaoli, o homem que diz que tem amor por el balão, não fez nada. Foi um técnico ridículo, ficou discutindo com o árbitro, tomou amarelo, tomou vermelho, saiu do banco. O auxiliar dele é a mesma coisa. Parece aqui a comissão técnica do Palmeiras, indisciplinada, reclamando de tudo e de todos, sem razão. Ah, mas o árbitro inverteu falta. Até inverteu alguma sim, mas dos dois lados. Assim como o Rapalini na quarta-feira, ontem o Roldan também deixou o jogo correr. Se você sabe que tem um árbitro que vai deixar o jogo correr, corre junto e para de reclamar. Entra duro também, que ele não vai apitar falta do seu lado. Então, sabe, então é muito mimimi, é muito frescura, muito frufru. E outra, uma coisa que você falou, a diretoria do Flamengo acha que não precisa de treinador, que não precisa de nada, que ganha a hora que quer, porque o Jorge Jesus chegou aí e ganhou tudo, e nem tudo, né? Que não, campeão brasileiro não foi campeão brasileiro, né? Mas não ganhou a Copa do Brasil. Mas tudo bem. Mas realmente fez um grande trabalho. E foi embora, deu um tchauzinho para eles. E agora, depois disso, eles querem que ganhe tudo, e não vai ganhar. O Flamengo está virando o fio, o Flamengo tem que regenerar seu time, não pode ser feito. Olha a armadilha, não pode ser feito hoje, nem na semana que vem, que tem um jogo decisivo. Ontem o Renato Gaúcho, informações que eu tive vendo o jogo, já ficou mais esperançoso. Opa, acho que tá. Claro. E outra coisa, né? Eu achava que a situação do Pedro já estava superada. Pelo jeito, não. O vestiário não é mais o Sampaoli. E aí você sabe como é que é. E domingo agora, nesse final de semana, tem São Paulo e Flamengo no Maracanã. Eu aposto com você, Serrado, eu aposto que a torcida vai aplaudir o Dorival Júnior e todos os jogadores do Flamengo vão fazer fila para cumprimentar o Dorival Júnior no banco. Isso é recado direto para a diretoria e para a comissão técnica. São as escolhas erradas que a diretoria do Sim. Flamengo fez. Aliás, o que eu quero que vocês entendam, o time mais fácil de administrar no futebol brasileiro tem nome. Clube de Regatas do Flamengo. Sabe por quê? Porque o dinheiro que o Flamengo tem, nenhum outro tem. O dinheiro que o Flamengo ganha, nenhum outro ganha. E joga fora, né? O dinheiro que o Flamengo tem para pagar salário, nenhum outro tem. Ah, o Flamengo tem que ganhar tudo? Eventualmente vai perder alguma coisa, mas tem que disputar tudo. Agora, não pode fazer a atuação ridícula que teve diante do Olímpia do Paraguai. Começou Diante do ganhando, Olímpia Serol. do Paraguai. Fez O 2-0. Olímpia, sim, o Olímpia do Paraguai, financeiramente, é o Madureira. É isso aí. É vergonhoso. Esportivamente pode acontecer, mas é vergonhoso. E o que a diretoria do Flamengo fez, com o episódio Pedro, foi enfiar o pé no pinico cheio. Não se deixa passar situação como essa. Não se pode pegar a vítima, seja qual for o motivo. A vítima é vítima. Para preservar o tal do Sampaoli, criou-se uma maneira de punir o jogador que deu errado. Você acha que aqueles que estavam envolvidos, Thiago Maia, Cebolinha, o próprio Gerson, não sabem que puniram o Pedro? Que o treinador não está escalando o Pedro? Acabou a confiança. Sacaneando, né? Acabou a confiança. É. Acabou a confiança. E eles fizeram a escolha errada. E agora você disse, está pressionado, porque tem quase uma final de Copa do Brasil. Que se perde para o Grêmio, Quartarolo, o que seria nada contra o Grêmio, mas seria para o Flamengo. Acho que o Cristo Redentor desce e fala, para tudo. Não, acabou o ano, né, Cerote? Uma vergonha. Perdeu o Carioca, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, perdeu a Libertadores ontem, não chega a lugar nenhum.
Sim, E no mas aí que Mundial, tá, o porque Mundial também foi mal. tá mal administrado, estão fazendo escolhas erradas. Qual é o ser humano que mandaria o técnico, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, embora para contratar um português cuja sogra passa mal e não ganha nada? Qual é a lógica? Não tem lógica. Qual é o Não tem cara que justificativa. contrataria o goleiro do Boca para ser titular do time, fritando o goleiro titular dele no meio da temporada e não põe nenhum nem outro? Põe o terceiro, quarto goleiro. Sampaoli, Sampaoli. O cara que chega, o tal do Rossi, goleiro que veio aí, ele olhou e falou assim: isso daqui é uma zona. Não, não. Tá na cara. Isso aqui é uma zona. O cara é convocado para a seleção brasileira, Ayrton Lucas. Todo mundo elogia o cara. Aí, sei lá qual é o motivo, deve ter motivo. O Ayrton Lucas virou reserva imediato do Felipe Luiz com 38 anos. Ele vinha de contusão, né, Seródia? Teve Sim, mas contusão. não pode, Cotelo, num jogo desse. O coitado do Felipe Luiz, eu digo coitado, com carinho, um cara que teve uma carreira brilhante, jogou aqui, jogou na Europa, jogou na seleção brasileira, mas com 38 anos, o cara do Olímpia passava por ele, quase na hora que passava, devia entregar o passe, o ticket para ele. Falou: segura aí que eu estou passando. Não dá! Não dá! Um absurdo. O time precisa de gol, ele não bota o Pedro. E bola alta na área, né? Mas Sem o Pedro. peraí, não é que o Pedro é a solução, o Pedro é maravilhoso, não. Mas a circunstância pedia o Pedro. Não botou por quê? Birrinha? É. Porque aquele incompetente do preparador físico resolveu tapear o jogador dentro do vestiário? Acabou, cara. Seródio, tem uma coisa, viu, Seródio? Porque ele tem 2 jogos. O de domingo é um jogo de brasileiro, talvez jogue até com time misto, São Paulo também. O São Mas é Paulo, um jogo. como o São Paulo, até para preservar a espécie, o Dorival Júnior vai homenagear a torcida do Flamengo por o time reserva do São Paulo. Vai botar o Rames Rodrigues estreando, tudo bem. Estreia. Só que tem uma coisa, Seródio. Se ele não for bem nesse jogo, se ele empatar esse jogo, já aumenta a pressão. E se não passar, se tomar a invertida do Grêmio, eu acho que o São Paulo cai. Não tem jeito, a pressão é muito grande, ele vai embora, porque daí não tem mais o que fazer no ano. É só tentar a manutenção do G4, que daí, como diria Marcos Braz ou o grande Landim, não precisa nem de treinador, porque o Flamengo anda sozinho. Então, meu caro, é uma semana, são 2 jogos que antes não pareciam tão importantes, o do São Paulo principalmente, né? O Grêmio sim, mas já estava fechado, 2-0 na frente, que agora, com essa derrota, começa a pesar. Ou seja, a conta mudou. Porque se continua na Libertadores, continua na briga de um título internacional importante. Agora não. E outra, né? O técnico, claramente, parece que há uma ruptura de vestiário, né? Ele é mau treinador? Não, não é. Mas ele é um cara muito fechado, os caras falam que ele dá treino e some, não fala mais com ninguém, daí no dia seguinte vai lá, bate o cartão, que não é mais cartão, agora é eletrônico, digital. Mas chega lá, dá o treino e vai embora, não conversa com ninguém. Então ele é muito longe, ele também, o Vitor Pereira também era assim. E isso causa um distanciamento muito grande para gerir pessoas. Aí as pessoas falavam lá no Flamengo que o Dorival era muito amigo dos caras, mas ele falava com todo mundo e conseguiu levar um elenco difícil de levar, hein? Difícil de levar. E conseguiu levar. E o São Paulo tem histórico. É só lembrar da Copa do Mundo. Só brigou com o Messi. Quando só brigou com o Messi, não. Ele criou uma situação que era todos contra ele e acabou. Olha, o Flamengo, não só pela O Vidal tá soberba com da razão, hein? diretoria. Cada vez Não, mais o Vidal tem razão, hein? daqui a pouco o Vidal vai ser convidado para voltar. É. Não só pela soberba da diretoria do Flamengo, mas principalmente pela incompetência e pelas escolhas que andou fazendo. As escolhas estão pior do que você possa imaginar, principalmente no episódio Pedro. Não se pune vítima. Mas aí que tá, né? A soberba é muito Não grande, se pune contratou vítima. mal, contratou de baseada. É Contratou complicado. por contratar.
Para gastar o Contratou por dinheiro. contratar, para pagar eventuais cagadas. Ou trouxeram um goleiro internacional para ser segundo reserva do goleiro reserva. Mas agora acho que vai jogar. Não. É um absurdo. O Flamengo cavou a própria cova. Perdeu para méritos ao Olímpia. O Fernando Diniz deve ter dormido ou deu distensão na bochecha. De tanto que riu. Tem que engessar a cara. De tanto que riu. Ele estava pensando assim, puta, tô frito, vou pegar o Flamengo nas quartas de final da Libertadores com o peso de ser o técnico da seleção brasileira. Se aquele argentino ganhar de mim, eu tô ferrado. Ele está rindo até agora. Que beleza. Está rindo até agora. Ele e mais alguns, né? Vamos em frente. O Renato Portaluppi, que eu gosto, conheço, sei como ele é. Malandro. Se ele... Olha, Quartarolo, dependendo do clima que tiver no Maracanã, ele vai com um bolinho de cartão para distribuir. Lembra de mim. Rever os amigos. Lembra de mim. E só falta o Luan entrar e ainda fazer gol no Flamengo. Aí é uma exclamação total. Aí eu parei. O Flamengo deixou de ser favorito até contra o time reserva do São Paulo. É brincadeira, por isso que eu falei. Agora os jogos pesam mais, por causa dessa eliminação. Os 2 próximos jogos, o São Paulo é brasileiro, né? Vai com time misto, e quarta-feira tem que resolver. Está na frente? Tá. Eu acho até que vai passar, porque daí eu acho que os jogadores vão jogar por eles. Vão jogar por eles. Por eles, jogadores. Contra o Grêmio. Sabe aquela conversa de dentro do campo que Sim, os jogadores vão falar assim: vamos ser campeão da Copa do Brasil, pelo menos a nossa parte está feita. Esquece aquele idiota lá, vamos jogar o nosso jogo. É isso que eles falam, ou não? São Paulo, que aqui é um conselho: não compra panetone, viu? Não encomenda. Não encomenda. Manda para entregar na Argentina. Não ou vai então comer panetone, né? No Rio esse ano, viu? Não vai ter, mas vai estar difícil, está difícil. Parabéns ao Olímpia, para o Internacional, parabéns com o péssimo Cudê, que depois que ganhou do River nos pênaltis, teve cara da imprensa que falou que o Cudê é um gênio. Quase foi eliminado. Eu quase me atirei no chão quando eu assisto um programa de debates depois do jogo. Quando eu vi o sujeito falar que o Cudê foi um gênio, eu quase me joguei no chão. Como o São Paulo ganhou do São Lourenço, foi o maior risco da história do jogo. O São Paulo, do jeito que ganhou do São Lourenço. O Caleri, que salvou o São Paulo fazendo um gol ainda no primeiro tempo. Mas aí é função do Caleri, né, cara? Tá, mas você abriu a porteira, porque o São Paulo também... O São Paulo parece carteiro com medo de ser mandado embora. Correndo do capô. Entrega você. Entrega você. Ninguém chuta, ninguém faz nada. Mas mesmo assim, o São Paulo teve méritos. Fez 2 gols no tempo normal. O tal do cabeleiro Insua veio aqui para arrumar treta. E quase conseguiu. E não se esqueçam que o baixinho que eu avisei aqui, o tal do Barros, meteu a bola no travessão quando estava 0-0. Faz parte, Seródio, mas o São Paulo fez a parte dele. Não vou criticar, não. E mais uma vez eu digo, todo mundo... Passou, mereceu. Todo mundo critica o Luciano, mas ele faz gol. Então, já mudei. Ele faz gol, ele resolve. Mas isso aí, segunda-feira teremos vários assuntos para falar sobre esses grandes jogos de fim de semana, Seródio. Um beijo para todos vocês. Você que é torcedor do Flamengo, por favor, calma nessa hora. Não vamos rezar antes, porque pode precisar ainda mais. E vamos ver o que acontece. Para mim, olha, eu já recomendaria a missa de 7º dia da cúpula do Flamengo e do São Paulo. Tchau, Quartarolo. Tchau. Tudo depende de resultados. O futebol vive assim, é cíclico. Um abraço a todos vocês, bom fim de semana. Se você está vendo o programa, já for inscrito, a gente agradece. Agora, se não for, se inscreva aí, dá uma força para os velhinhos. E para o Sampaoli, dependendo dos resultados, adeus, muchachos, companheiros de minha vida. Vai treinar boxe. Tchau, Seródio. Tchau, um beijo.